Bom dia. Hoje são 23 de fevereiro de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, vou aqui tecer comentários breves acerca da presença da cubana Iona Sánchez aqui no Brasil. Estamos assistindo com regularidade, por meio da televisão, cenas de barbárie cometidas por militantes brasileiros ligados a partidos políticos aqui no Brasil. Esses militantes puramente ignorantes e fanáticos estão acompanhando a jovem cubana Iona Sánchez pelo Brasil afora, lançando contra ela palavras ofensivas de forma verbal ou escrita por meio de cartazes, né? Dizem, por exemplo, que ela está aqui no Brasil sendo financiada por dinheiro norte-americano para denegrir a imagem de Cuba. Ora, Cuba é tão desgraçada que não precisa de inimigo algum para denegrir a sua imagem. Ela, por si mesma, macula a sua imagem. Qualquer pessoa inteligente, estudiosa e não fanática sabe muito bem que em Cuba não existe liberdade de expressão, nem liberdade de locomoção. E a própria Iona Sánchez é o exemplo. Ora, ela teve a infelicidade de nascer em um país comandado pelos ditadores Fidel Castro e Raul Castro. Ela teve a infelicidade de nascer nesse país. Veja, há muitos e muitos anos que a jovem Iona Sánchez tenta sair de Cuba para conhecer outros mundos. Há muitos e muitos anos. E esse seu pedido foi negado. Ou seja, Cuba, a ditadura cubana desgraçada, negou um pedido de uma jovem apenas para conhecer outros mundos, ter o direito de conhecer o Brasil, os Estados Unidos da América do Norte, França, Paraguai. Ela queria apenas isso, conhecer, pois foi negado esse direito a ela. Veja que país desgraçado. E somente agora é que eles permitiram essa saída dela temporária, já que ali estão seu esposo, seu filho e outros familiares, né? Então ela vai retornar a Cuba. Pois bem, Cuba é uma desgraça. E esses militantes aqui no Brasil, puramente ignorantes e mais ainda fanáticos, ficam criticando a presença da jovem aqui no Brasil. Essa jovem que não deve coisa alguma ao poder judiciário cubano. Não deve nada. Ela não é ladra, não é corrupta, ela não é guerrilheira, nunca pegou arma alguma, nunca. Ela não é assassina, coisíssima alguma. Pois bem, e esses militantes de esquerda, fanáticos, ficam criticando a presença da jovem aqui no Brasil. Mas por quê? Porque eles defendem o sistema castrista lá em Cuba, o que é uma desgraça. Esses fanáticos aqui no Brasil, ligados ao Partido dos Trabalhadores, PT, e a partidos comunistas e socialistas brasileiros, eles defendem a ditadura cubana, numa pura ignorância e num extremo fanatismo. Ora, veja aqui, se a Iona Sánchez tivesse matado alguém e ela defendesse o sistema, por exemplo, o sistema socialista, e tivesse matado alguém por aí, respondendo por homicídio, ela seria aplaudida por esses militantes. Como tivemos aqui o caso daquele italiano, né? Todo mundo sabe. Pois bem, ela seria aplaudida por esses militantes se ela tivesse cometido crimes. Não cometeu. É uma pessoa inocente. Se ela fosse corrupta, ela seria aplaudida por esses militantes. Temos aí o caso do pessoal aí envolvido no mensalão, não é isso? Esses militantes deram todo o apoio a esses condenados pelo mensalão, não é isso? Pois bem, ela não é corrupta. E por isso ela está sendo criticada por esses militantes puramente fanáticos. Pois bem, ela não matou a quem quer que seja. Ela não cometeu homicídio algum. Ela não é corrupta.
é uma pessoa íntegra, honesta, inteligente e a pessoa, acima de tudo, corajosa. Corajosa, aí sim, realmente é corajosa, porque criticar o sistema castrista é um grande perigo. Pois bem, e aí esses militantes ficam falando bobagens ficam tecendo comentários ridículos acerca dessa jovem Iona Sanches aqui no Brasil. Veja a ignorância desse povo. Esses militantes, puramente fanáticos, não veem a maldade onde ela está. Não veem. Ora, eles criticaram e criticam a ditadura que houve aqui no Brasil, não é isso? A ditadura militar, dos militares. Criticam. Só que eles apoiam a ditadura cubana de Fidel Castro, que é milhões e milhões de vezes pior do que a ditadura que foi imposta aqui no Brasil pelos militares. Veja, a ditadura militar no Brasil torturou muita gente e também matou muita gente. Isso é fato, comprovado pela história. É isso? Ditadura militar imposta no Brasil. Só que a ditadura imposta em Cuba pela família Castro é 10 milhões de vezes pior do que foi a ditadura militar aqui no Brasil. A ditadura militar no Brasil não matou a todos como a ditadura cubana. Não matou. Os dissidentes aqui, políticos, inúmeros, não foram mortos. Não foram mortos. Foram torturados, mas não chegaram à morte. Não chegaram, diferentemente dos dissidentes cubanos. Veja aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o José Dirceu. José Dirceu foi preso pela ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi preso porque era inocente? Não, porque participava de grupos armados. E até hoje é um crime inafiançável e imprescritível, o crime de ação armada, de grupos armados. É crime, e está na própria Constituição brasileira. Até hoje, ano 2013. Pois bem, José Dirceu foi preso pela ditadura militar aqui no Brasil por participar de grupos armados para derrubar o regime, certo? Então ele foi preso não por ser inocente, mas por cometer um crime. Pois bem, foi preso. E o José Dirceu, ele foi assassinado pela ditadura militar brasileira? Não foi. Ele está vivo. Hoje aí não está. Ele está vivo. José Dirceu. Ou seja, isso aí é uma prova de que a ditadura militar brasileira matou muita gente, mas não matou a todos. Não matou a todos. Jamais. Outro exemplo aqui. José Genuíno. José Genuíno foi preso pela ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi preso de forma inocente? Não. Praticou o crime. E o crime dele qual era? Simplesmente participar de grupos armados para derrubar o regime. Crime. E até hoje está na Constituição brasileira. É crime. E é um crime, repito, inafiançável e imprescritível. Correto? Participação em grupos armados grupos armados civis ou militares para derrubar o regime. Pois bem, José Genuíno foi preso, torturado e tudo, não é isso? Tá, mas ele foi morto? Não. A ditadura militar não matou José Genuíno. A presidente Dilma Rousseff, todos sabem, presidente Dilma Rousseff, ela foi presa pela ditadura militar brasileira. Ela era inocente na época? Não. Ela foi presa por participar de grupos armados para derrubar o regime. Todo mundo sabe disso. É a história. É fato histórico. Pois bem, ela foi torturada, a Dilma Rousseff. Foi. Mas ela foi morta? Não. Isso prova que a ditadura militar brasileira matou realmente muita gente. Torturou muita gente. Mas não matou em massa. E aí estão os exemplos. José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff e muitos outros. Pois bem, diferentemente da ditadura cubana. A ditadura cubana matou, olha, centenas e centenas de pessoas contrárias ao regime de Fidel Castro. Centenas e centenas. E ainda hoje, ano 2013, a ditadura cubana é ferrenha. É ferrenha, é uma vergonha. Hoje, em pleno mundo democrático, em quase todo o mundo democrático, é uma vergonha. Então isso mostra que esses militantes aí, ligados ao Partido dos Trabalhadores, a partidos comunistas e a partidos socialistas, esses militantes,
são puramente fanáticos e cegos quando criticam a presença da jovem Ioná Sanchez aqui no Brasil. Porque se eles criticam a ditadura militar que houve aqui no Brasil, com mais razão ainda, eles deveriam criticar a ditadura cubana. Mas lá não. Lá eles protegem o Fidel Castro. E é por isso que eles fazem essas críticas idiotas, inverossímeis, à jovem cubana Ioná Sanchez. A jovem Ioná Sanchez, agora amanhã, domingo, dia 24 de fevereiro de 2013, será entrevistada naquele programa, esqueci-me do nome agora, no programa apresentado na rede Bandeirantes de televisão, à meia-noite, amanhã domingo. Será uma entrevista, com certeza, maravilhosa. Então aí estão alguns comentários acerca desse impasse havido com a jovem Ioná Sanchez, cubana, aqui no Brasil. Mais à frente, em outro vídeo, eu voltarei aqui ao assunto, correto? Mas estou aqui para deixar bem claro o seguinte, que esses militantes que criticam a jovem Ioná Sanchez são profundamente fanáticos. E é o que eu sempre digo, que o fanatismo está em seu grau extremo na religião, na política e no futebol. Muito obrigado.